Não havia como recuar, pensou. Se não fosse embora nesse instante, antes que ele lhe tirasse a máscara, ela não iria mais até terem consumado o fato. Tendo tomado uma decisão, as mãos de Mei Chen se ergueram até a máscara. Segurando sua ponta, começou a erguê-la. A ansiedade fez com que seu coração esquecesse de dar algumas batidas, mas ela não recuou, não parou. Os planetas não devem determinar as escolhas dos seres vivos, nem o legado dos mortos. Ela pensou quando o ar ficou mais fresco e atingiu seu pescoço, seu maxilar e a sua boca. Ela estava escolhendo aquilo. Ela o estava escolhendo. Esse é o trecho de um dos livros mais incríveis, mais bem escritos da série A Irmandade da Adaga Negra. Olá, eu sou a Cami Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para você a resenha do livro Os Sombras, que faz parte, da saga, da série da Irmandade da Adaga Negra, que conta a história de vampiros lutadores que estão aí combatendo o mal, a sociedade redutora, para proteger a sociedade, a galera lá dos vampiros. E também conta um pouco do relacionamento deles com as suas Shilans, com as suas queridas e amadas companheiras. No livro Os Sombras, nós temos aqui a história de dois irmãos que são incomuns e que não fazem parte oficialmente da Irmandade da Adaga Negra, mas são muito queridos pelos nossos queridos irmãos, pelos nossos lutadores. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês Os Sombras. No 14º livro de Irmandade da Adaga Negra, nós acompanhamos a trajetória de Trace e de Ayemi, os dois irmãos sombras que estão aí na nossa história, que estão aí circulando entre as histórias desde o livro do Heavy, do Reverendo. Então eles fizeram parte, eles foram ganhando espaço aos poucos, na verdade, porque eles trabalhavam com o Heavy lá no clube, e depois que o Heavy meio que se aposentou, dessa vida de clube, dessa vida do crime, vamos dizer assim, os sombras eles acabaram tomando conta da antiga boate, que era do Heavy. E a partir disso, eles foram ganhando protagonismo porque muitas coisas acontecem no clube. Então, diversos livros se passaram naquele ambiente. Então, nós temos aí o Amante Meu, temos o Amante Finalmente, que a galera vai lá pro clube para poder se desestressar. Rola aí um rally rola no banheiro dos clubes, enfim. Eles vão ganhando protagonismo a partir disso. No livro do Rei, se eu não me engano, eles começam, o 3, que é um dos principais aqui desse livro, ele começa a ganhar mais destaque. E por que ele começa a ganhar mais destaque? Na verdade, isso já vem um pouco de antes, mas o 3, ele foi escolhido, ele é conhecido como o Ungido, lá onde ele nasceu, no território, para se casar, para viver com a princesa. Eles vivem numa sociedade matriarcal e, de acordo com os costumes, dos sombras, a princesa, ela é destinada a uma pessoa, o tal do ungido, a ser o seu companheiro, e ele precisa servi-la sexualmente. Então eles se casam e ele fica à disposição dela para poder aí procriar, com a princesa e garantir o futuro da sociedade deles. Só que o 3, ele não quer assumir o papel, que lhe foi dado. Ele não quer ser o ungido, ele não quer servir a princesa sexualmente. Ele não quer esse destino para ele porque não foi um destino escolhido por ele. Na verdade, o 3 ele foi vendido pelos seus pais quando era criança para a corte, porque a rainha determinou que ele seria, o tal do ungido lá de acordo com as leis deles. Eles selecionam isso de acordo com a posição dos planetas no momento do nascimento das pessoas. Então é isso que determina quem serão as pessoas beneficiadas, quem serão as pessoas que serão mortas. Então os planetas, a astrologia, ela acaba definindo o destino da sociedade dos sombras. E aí o 3 ele foge, do território, que é lá onde eles foram criados, onde eles nasceram, e o AM vai atrás dele. O AM é o seu irmão gêmeo. Então ele vai atrás do 3 para protegê-lo a qualquer custo. Na verdade, o AM protege o 3 desde quando ele era bebezinho, desde quando toda essa tragédia acometeu a família deles. E aí o 3 ele é acolhido pelo Heavy e, consequentemente, o AM também. Então eles passam a viver em Caldwell pela tutela, do reverendo,
até que eles conseguem ali se estabelecer. E aí o AM, ele tem um restaurante, o Sal's, que ele é apaixonado por cozinhar, e o 3 acaba tomando conta praticamente em tempo integral lá da boate. E aí, o que acontece? Qual é a história, né, dos dois? O 3, ele tá vivendo esse drama, ele não quer ser o tal do ungido, e por conta disso, ele acaba tomando atitudes meio que para se autoflagelar. De acordo com a cultura dos sombras, o corpo ele é sagrado e o sexo é mais ainda. Então, fazer sexo com outra pessoa é uma forma de você transcender. Quando você faz sexo com pessoas de outra raça, como por exemplo com humanas, você está se contaminando e consequentemente você vai contaminar a sua companheira, né, com quem você se juntar. Então você, para voltar para o território, para ele assumir o papel que lhe foi concedido, né, ele teria que passar por uma purificação e talvez ele nem sobrevivesse caso passasse por essa purificação. Então o 3, ele começa a se relacionar sexualmente com várias mulheres humanas, porque ele acredita que dessa forma, ao se contaminar dessa forma, o território vai deixar ele em paz. Nada disso. Ele tá muito, 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 muito enganado. O que acontece, na verdade, é uma caçada para que ele volte ao seu lugar de origem e assuma o seu papel, né? Que lhe foi dado lá no momento do seu nascimento, mas ele não quer de jeito nenhum. E aí acontece algo inesperado, algo surpreendente. O 3, ele acaba se apaixonando por Selena, uma das escolhidas que vivem na casa de Heavy e que frequentam a Irmandade livremente, né? Desde que o Primale, que é o Furry, que ele libertou as escolhidas, né, do destino que elas tinham sido destinadas, do que elas tinham sido destinadas a fazer, elas vivem livremente e elas acabam ajudando os irmãos que não podem se alimentar das suas chilas por vontade própria. Então a Selena, ela fica circulando entre o santuário e a casa da Irmandade, para ajudar os irmãos que não podem lá tomar sangue da veia das suas companheiras. E aí, no momento, eles acabam se cruzando e é instantâneo, né? Aquela paixão devastadora. O 3 acaba se apaixonando por ela, se encantando por ela, mas ele acredita que ela nunca vai olhar para ele dessa maneira, romanticamente falando, porque por conta da posição que ela tem e da posição que ele tem. Ele imagina que se ela souber o que ele faz para viver, ela não vai aceitá-lo de jeito nenhum. Ele se sente um impuro, né, de verdade. Depois de ter feito sexo com tantas mulheres humanas, ele se sente de verdade contaminado. E aí, de maneira assim mais distante, né, da história, a gente tem o I.M. que acompanha aí a trajetória do 3 e que está a todo momento tentando salvar o irmão, tentando fazer com que ele cumpra com o seu destino e tentando fazer com que ele tenha um pouco de juízo, né? Porque ele sabe que o território não tá para brincadeira. Inclusive, eles ameaçam matar os pais de I.M. de Trace caso ele não volte para lá. E começa todo o drama. Então, o livro ele foi muito bem escrito. Ele tem aqui, se eu não me engano, 638 páginas. É um livro que eu gostei muito de ler. De toda a saga assim, da Irmandade, ele entrou com certeza pro meu top dos favoritos. Mas já tem uns 3 livros mais ou menos que a gente vem acompanhando a história de Trace e de Selena. No Rei, isso ficou muito forte, né? Ficou muito em evidência o relacionamento deles. E eu tava muito empolgada para ver o desenrolar dessa história. Só que quando a gente vem pros Sombras, eu fiquei um pouco assim, entediada, vamos dizer assim. Eu não gostei da maneira como o relacionamento deles se desenvolveu. Achei bem chato, na verdade. Porque eu queria muito saber um pouco mais sobre o AM, né? Ele sempre foi o irmão caladão, o irmão que tava ali às espreitas, estava às sombras, né, do 3. Então ele nunca tinha sido muito bem desenvolvido ao longo de toda a série. Só que em O Rei, o AM, ele passa a ser meio que o segurança pessoal da Beth. Quando ela precisa ir para o mundo dos humanos, né, para fazer as consultas médicas e etc., ele acaba tomando essa posição e a gente conhece um pouco mais do I.M. Então, quando a gente chega aqui em Os Sombras, eu senti um pouco de falta do desenvolvimento da história dele. Principalmente quando ele vai para o território e ele conhece Mei Chen, que é uma criada, né, do palácio, que ajuda ele sem nenhum motivo aparente. Ela, né, quando ele é preso lá no palácio, quando ele vai tentar achar alguma coisa para ajudar a Selena, para ajudar o 3,
ele é preso, ele é capturado, e a Mei-Chen acaba acolhendo ele, levando comida, tentando ajudá-lo, fugindo para ir para a biblioteca, enfim, eles acabam tendo essa interação. E é óbvio que rola ali um interesse sexual entre os dois. Eles acabam marcando o encontro para depois daquilo ali, e as coisas acabam ficando bem quentes, mas eu senti um pouco de falta de ter um desenvolvimento melhor do relacionamento deles dois. Eu gostei muito da história, gostei muito da forma como houve essa reviravolta, mas senti muita falta de um melhor desenvolvimento para os dois. Espero, né, que nos próximos livros a gente tenha mais de I.M. e de Mei-Chen, que se tornaram com certeza um dos meus casais favoritos. Esse livro, ele é muito emotivo, ele apela muito pro seu lado emocional. Eu chorei em diversas vezes. Tem um livro que a gente tem uma perda significativa, né? Que é o livro Quando a Welcy Morre, que é a Shilan do Thor. E a gente sente muito tudo isso. O Thor, ele some, e aí a gente passa meses, anos ali tentando entender o que aconteceu com ele, e a gente sente toda aquela dor, e aqui nesse livro a gente tem algo parecido. Então, a autora, né, no livro anterior, ela promete a perda, a tragédia, né, de uma personagem importante do livro, e aqui a gente consegue sentir isso de forma muito visceral. Então, assim, é um livro que vai te trazer vai colocar, né, os seus sentimentos à prova, vai deixar os seus sentimentos à flor da pele, vai falar muito sobre lealdade, sobre irmandade, sobre amor também, sobre a nossa relação com as pessoas à nossa volta, sobre gratidão, sobre servidão. Então, eu gostei muito, eu acho que tinha muito tempo que um livro da Irmandade não era tão bem escrito assim, e tô muito ansiosa para pegar aí a continuação, para ver se vai ter mais de I.M. e de Mei-Chen, né? E também aqui no livro a gente tem um pouco mais também sobre Layla e X-Core, que é um casal que também já vem se desenrolando há tempos. É um dos casais que eu também estou super ansiosa para poder ver ali o que fim vai se dar na relação deles. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também é que aqui a gente também tem ali um pouco mais de Raid, que é o irmão que aparece lá no segundo livro. Então o Raid, ele foi um dos primeiros, né, a ter a sua história contada, quando ele conhece a sua Sheila, a Mary. O livro deles também é bem emotivo, porque eles passam por um processo difícil. A Mary é humana e ela tá doente, então eles precisam ali interceder com a Virgem Escriba, que é meio que a deusa dos vampiros, né, para que a Mary consiga ficar com o Raid. E aqui o Raid, ele sente muito a perda dessa personagem, ainda que não esteja diretamente ligada a ele, mas ele se questiona muito do porquê que ele e a Mary foram beneficiados, né? Tiveram o privilégio de continuarem juntos, e aqui nesse livro nós temos aí a perda de uma personagem que afeta tanto a história, entendeu? Então é um livro que eu super recomendo a leitura e tô muito ansiosa pro próximo. Me conta aqui nos comentários qual dos livros da Irmandade é o seu favorito e qual você tá mais ansioso para ler, qual dos seus casais são os favoritos. Enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre a Irmandade da Adaga Negra. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Um beijo, até mais!